Para surpresa de ninguém, Lula soube aproveitar, como sempre, uma oportunidade de colocar o Brasil no lado errado da história. Nós tivemos aí vários fatos internacionais no qual Lula fez questão de escolher o lado errado. E agora nós estamos diante do conflito Israel e Irã. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Vamos lá, Irã quer criar armas nucleares com o claro intuito de destruir Israel. E aí nós temos o Lula defendendo, olha isso aqui. Brasil diz que apoia direito de enriquecimento do Irã. Tem cabimento? Vamos lá. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Nenhum país democrático recebe um navio do Irã, ou receberia. Com 346 votos, Câmara aprova a derrubada do aumento do IOF e expõe isolamento de Lula. É isso mesmo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda o requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo que visa sustar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, decretado pelo governo Lula. A votação terminou com 346 votos a favor e apenas 97 contrários. Um placar que escancarou a fragilidade da articulação política no Palácio do Planalto na casa. Com tensão Israel e Irã, Trump deixa G7 antes da participação de Lula. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu ir embora da reunião do G7 antes do final oficial do evento. Com a decisão, Trump deixará a cúpula antes mesmo da participação do presidente Lula no encontro. Lula já vinha ameaçando em entrevistas lacrar na frente de Donald Trump, principalmente sobre a guerra. Pois o que o larápio não desconfiava é que Trump tem muito mais a fazer, e antes mesmo que ele pudesse levantar a voz, Trump deixa ele falando sozinho. Segundo a emissora de TV americana Fox News, Trump pediu a integrantes do Conselho Nacional de Segurança que estejam na Situation Room, uma espécie de gabinete de crise, para quando o republicano chegar a Washington. Em rede social, Trump afirma que todos os moradores devem deixar a capital iraniana imediatamente. A postagem do republicano, com a saída repentina do G7, levanta preocupação do que pode estar prestes a acontecer. A possível entrada dos Estados Unidos em uma guerra teria consequências para todo o planeta. Para surpresa de ninguém, Lula soube aproveitar, como sempre, uma oportunidade de colocar o Brasil no lado errado da história. Desde que Lula assumiu como presidente, voltando à cena do crime com a ajuda dos seus amigos na Suprema Corte, nós tivemos aí vários fatos internacionais no qual Lula fez questão de escolher o lado errado. Golpe na Venezuela, dado por Maduro, Lula escolhe ficar do lado do Maduro. No conflito Rússia e Ucrânia, Lula escolhe ficar do lado do invasor. No conflito, grupo terrorista Hamas invadindo Israel e matando pessoas inocentes, arrancando a cabeça de bebês, Lula escolhe ficar do lado do Hamas. Não só ele, como toda a esquerda. E esse último caso é o mais indefensável de todos, eu vou te dizer por quê. No caso do Hamas, a esquerda e o Lula conseguiu fazer aquele reboleio argumentativo, dizendo que eles estavam, na verdade, do lado da Palestina e não do Hamas. Pois todos nós sabemos que é o Hamas que a esquerda adora. Tanto é que o então líder do Hamas gravou um vídeo de agradecimento ao Lula. E agora nós estamos diante do conflito Israel e Irã. Repare que nem a imprensa internacional de esquerda tem a ousadia de defender o Irã. O Irã é um país tão radicalmente terrorista, e se o terrorismo tiver criado um país no mundo, este país se chama Irã. Ele financia a maioria dos grupos terroristas do mundo, Houthis, Hezbollah, Hamas, e não só isso. Lá, a sociedade lá vive num sistema de opressão que talvez não exista em nenhum outro. Mulheres são apedrejadas e assassinadas nas ruas. Homossexuais são atirados de cima de prédio e enforcados em praça pública. A mulher não tem direito de estudar ou ir na escola, tem que andar nas ruas vestido de burca. Se ela levanta o pano da burca, ela pode ser apedrejada. E era um país relativamente livre, é um país relativamente avançado nos anos 70, até que um grupo terrorista se apoderou do país e formou seu próprio governo, que é o regime do fundamentalismo islâmico que tem lá dos ayatollahs.
Então a sociedade está aprisionada e ela tenta se libertar de todas as formas, mas quem ergue a voz é destruído. Mais ou menos como o STF faz aqui no Brasil. Nenhum país democrático, e aqui eu reforço isso, nenhum país democrático se atreve a defender o Irã, com a exceção de um. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Vamos lá, Irã quer criar armas nucleares com o claro intuito de destruir Israel. E Estados Unidos, e falei todo mundo, ele quer destruir todo mundo que não seja muçulmano, que não seja islâmico, né, que não seja da sua religião. E é um caso tão grave que nem os países árabes, nem os países muçulmanos vizinhos do Irã gostam dele, concordam com o que eles fazem. Tá? Tanto é que não sai em sua defesa, só para você ter uma ideia. E aí nós temos o Lula defendendo, olha isso aqui. Brasil diz que apoia direito de enriquecimento do Irã. Tem cabimento? Vamos lá. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Nenhum país democrático recebe um navio do Irã, ou receberia, com a exceção do Lula, obviamente. Lula celebra Irã no BRICS, ao lado do carniceiro de Teherã, acusado de execuções em massa. E aí você está vendo Lula ao lado do carniceiro. Por que é carniceiro? Porque é um terrorista que já matou milhares de pessoas ou mandou executar milhares de pessoas. Lula defende a inclusão do Irã no BRICS e diz que a cúpula foi civilizatória ao fortalecer o Sul. E aí tem mais um detalhe. O ministro do Lula, dando uma entrevista onde ele quer comparar o apedrejamento de mulheres do Irã à pena de morte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a pena de morte para quem comete assassinato, para quem comete crimes bárbaros. Ele quer comparar os Estados Unidos ao Irã, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Vários outros países do mundo têm pena de morte. I don't have anything against, well, I don't agree with the way that women are treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I think it's, you know, it's an important country. It's 80 million people in a very, very crucial region of the world. So why not? When I served as a U.S. ambassador, my least favorite part of my job was having to defend that, and I think the United States should end the practice of capital punishment because it makes us an outlier among advanced democracies. So I will agree with you. I will concede the point. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally not respectable. I think it's a bad equivalence. And I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. E agora, para fechar com chave de ouro. No teatro de eleição que teve no Irã, que na verdade é um regime ditatorial, o Alckmin, vice do Lula, vai lá e comparece. Preste atenção, o único membro de um país democrático nesse evento. E ao lado dele, como você pode ver, são apenas terroristas e líderes do terrorismo. Nós temos o líder de Houthi, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Se eu não me engano, 3 desses aqui já foram executados por Israel. Talvez, acho que os 4, né? Talvez falta só o Alckmin. Então Lula está colocando o Brasil cada vez mais naquilo que é conhecido hoje como o eixo do mal. O mundo está se dividindo. Nós temos o eixo do bem, países democráticos que prezam pela liberdade de expressão, que as mulheres são valorizadas. E o eixo do mal, que são os países totalitários e ditaduras. E ali você tem China, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, Venezuela, Irã e Brasil. Se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, que seriam os aliados e os países do eixo, Lula estaria escolhendo o lado dos países do eixo. E aí o povo do Lula e a esquerda dizem que eles são a favor da democracia, pelo Estado Democrático de Direito, mas ficam sempre junto com os ditadores. Vai entender, né? Lula não perde uma oportunidade de envergonhar o nosso país. Por que o Procurador-Geral da República está preocupado com a família do Mauro Cid? A família do Cid deixou o Brasil. Fizeram muito bem. E agora, o PGR quer que o Mauro Cid dê esclarecimentos, explicações do porquê sua família deixou o Brasil. Advogado de Cid nega esclarecimentos sobre viagem da família ao Zeuá. Finalmente peitou esse totalitarismo. O PGR está perdendo a moeda de troca?
perderam agora a moeda de troca que estavam utilizando para coagir o Mauro Cid? Para mim, insistir na família do réu para forçar esse réu a confessar, para mim, para todos os brasileiros e para a legislação vigente, isso é crime de tortura. Lei 9.455 de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Grave ameaça, vou prender tua filha de 18 anos, vou prender teu pai idoso, vou prender tua mulher. Grave ameaça. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Sofrimento mental. O Mauro Cid, inclusive, chora com essa situação em audiência na frente do juiz. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Isso é crime de tortura. Assim como o assaltante coloca um revólver na cabeça da filha da vítima para que a vítima dê a senha do cofre, isso daqui é tortura também. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Quem diz isso? A lei. Não é o Jeffrey. Quem diz isso é a lei. Senhor Gonet, tá preocupado em ter perdido pelos dedos a família do Cid? Por quê? Cid, que oportunidade de ouro que você está tendo para honrar esse gorro preto e contar toda a verdade, né? Vamos supor que Alexandre de Moraes, depois dos interrogatórios, vamos viver uma utopia, Serrão e Briguet e Yane. Que ele dissesse, olha, a delação não está muito sólida, a tal da minuta do golpe é um documento com erro de português que não tem cabeçalho nem assinatura e que foi pego do Google. A história não se sustenta. Não vou condenar esse povo que está aqui na minha frente. Os coronéis, os generais 4 estrelas, o Bolsonaro, etc. Como é que fica a turma do 8 de janeiro que pegou 14, 17? Agora ele tem que seguir no personagem e ele tem que dar um pai para essa criança. Ele tem que falar que alguém era o líder disso. Porque condenar Débora Rodrigues, vou insistir aqui, que aliás já trouxemos a família, o advogado dela, uma mulher, dona de um salão de beleza, nunca fez nada, nem multa de trânsito não tinha essa senhora. Foi a Brasília numa manifestação. No meio da manifestação pegou com batom e colocou na estátua "perdeu o mané", que é frase de bandido, frase dita essa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ela só parafraseou Barroso. Pegou 17 anos. Ficou 2 anos e meio presa, agora foi solto e tá com tornozeleira em casa. Então como é que você não vai falar que alguém foi o líder? Agora vai fragilizar muito se ele não falar que alguém foi o líder. Portanto, para concluir e passar a palavra a Briguet, agora que ele vai condenar Braga Neto, Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. Resta saber a dosimetria dessas penas, Briguet. Olha, bom dia, Lucas, bom dia, Serrão, bom dia, Anne, bom dia, audiência do Café. Olha, o problema é que se montou o chamado amálgama. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele montou um amálgama. Então ele pegou diversos fragmentos de verdades, mentiras, coisas pela metade, pedaços de realidade que ele foi costurando e montando uma espécie de Frankenstein. Sabe o Frankenstein? Que é feito de várias partes, né? de corpos humanos e tudo mais. Ficou esse monstro que é a narrativa do golpe. O problema do amálgama é que quando você tira uma peça, todo o edifício desmorona. Toda a construção que ele fez desmorona. E, digamos assim, esse edifício ele estava fundamentado em bases muito frágeis. Foi o que a gente poderia dizer que a casa construída sobre a areia. Então, tirou um elemento, o castelo todo desmorona. No caso, é apenas uma delação que sustenta toda essa narrativa, toda essa farsa, que é a delação do Mauro Cid. Uma delação que já mudou mais de 10 vezes. Né? Ele mudou a sua própria versão mais de 10 vezes. Então,
essa capa da Veja, na verdade, não é nenhuma mentira, não é nenhuma novidade, porque o Mauro Cid já foi e voltou diversas vezes nas suas declarações. É o que eu chamo de delação torturada, porque a sua família, e o Brasil inteiro viu isso, o mundo inteiro viu isso, o mundo inteiro viu o Alexandre de Moraes chantageando, pressionando o Mauro Cid com ameaças à sua família. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. O senhor tem que pensar nas suas filhas. O senhor tem que pensar na sua esposa. Ele disse isso claramente para o Mauro Cid. Em direito, a testemunha ela é chamada de a prostituta das provas. É a prova mais inconsistente, mais frágil, aquela que pode ser derrubada com a maior facilidade. Tanto é que na Lava Jato, como sempre você lembra, Lucas, havia 294 delações. Mas não havia apenas 294 delações. Havia mais de 3.000 provas materiais do esquema do Petrolão. 3.000 provas materiais. O Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça, por mais de 10 juízes diferentes. Ele foi condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro. Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso. O processo levou meses e meses, foi muito mais lento do que esse processo do golpe. Então, a narrativa do golpe, ela está desmoronando. Cada vez se torna mais claro de que não houve golpe. Cada vez se torna mais claro que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve minuta do golpe, não houve nada disso. A construção está desmoronando. E agora, como é que fica o Alexandre de Moraes? Porque até a velha imprensa, né, está agora descobrindo, a grande mídia, né, a grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado e os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. É por isso que a eleição para o Senado é tão importante no ano que vem, porque é o Senado Federal que pune essas arbitrariedades, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, não apenas Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo, não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma grande farsa, como tudo isso é uma farsa criminosa que um dia deverá ser punida. E as pessoas que foram prejudicadas, como a Débora, como tantos outros, como milhares de outros, como milhares de famílias que foram destruídas por essa farsa, essas pessoas precisam ser ressarcidas, além de reabilitadas, ressarcidas pelo Estado brasileiro, por tudo aquilo que sofreram injustamente em nome de uma mentira. Briguet, quem devolve esse tempo a essas famílias, no caso de Débora Rodrigues, estamos falando aí de quase 2 anos e meio, ela que é mãe de 2 filhos menores de 18 anos, enfim, não há dinheiro que pague isso no mundo, né? Meu nome é Marcos Aires e sou jornalista e quero conversar com você de forma direta. Tem muita coisa acontecendo no país, decisões polêmicas, censura disfarçada e uma tentativa constante de calar vozes que pensam diferente. Por isso, é mais importante do que nunca ter um jornal sério, que questiona, investiga e defende valores como a verdade e a liberdade. Nosso conteúdo só chega até aqui graças aos assinantes, gente que apoia o jornalismo corajoso e independente. Assine a Gazeta, informe-se com profundidade todos os dias. Clique no link da descrição ou acesse gazetadopovo.com.br/oferta.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.